Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, que vai assistir agora pela manhã o programa Nossa Terra ao vivo e a cores para todo o Brasil, produzido aqui na cidade de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais querida do Pará, aonde você pode aqui se desfrutar do melhor dessa terra, né? Marabá é uma cidade linda, maravilhosa, cheia de 3 rios, aí, muitas praias, muitos lugares de lazer, cachoeira e outras coisas mais. Para você que está distante aí, que nunca viu, ou já viu falar de Marabá, mas tem vontade de vir nessa cidade, aqui é uma cidade que ela é hospitaleira, recebe de braços abertos as pessoas que vêm de outros lugares. E nós desejamos para você que está assistindo esse programa em outro estado, em outra cidade, um bom dia, uma segunda-feira super abençoada. Shalom, Ruth. Shalom. Nós vamos fazer primeiro Sidu agora, a oração? Baruch Hashem. Diz assim: a bênção do justo. Sobre o justo e sobre os piedosos, sobre os anciões dos remanescentes do teu povo Israel, e sobre o restante de teus sábios, sobre os prosélitos verdadeiros e sobre nós. Desperta a tua misericórdia, ó Eterno, nosso Deus. Concede boa recompensa a todos que verdadeiramente confiam em teu nome. Faz-nos compartilhar com eles e que não sejamos nunca humilhados, pois em ti confiamos e na tua magna misericórdia apoiamo-nos verdadeiramente. Bendito sejas tu, Eterno, que és o amparo e a segurança do justo. A bênção da reconstrução de Jerusalém. E a Jerusalém, tua cidade, retorna com misericórdia. Pousa nela tua glória, como disseste, reconstruí-a prontamente em nossos dias, em construção eterna, e o trono de Davi, teu servo, estabelece depressa nela. Bendito sejas tu, Eterno, que reconstrói Jerusalém. Faz brotar depressa o rebento de Davi, teu servo. Exalça o seu poder pela tua salvação, porque é pela tua salvação que ansiamos todos os dias. Bendito sejas tu, Eterno, que fazes brotar o poder da salvação. Pai misericordioso, ouve a nossa voz. Ó Eterno, nosso Deus, poupa-nos, tem misericórdia de nós e recebe nossas orações com misericórdia e com boa vontade. Porque tu és Deus, que ouve todas as orações e súplicas, e de tua presença, ó nosso Deus, ó nosso Rei, não nos deixe voltar desprovido. Concede-nos a tua graça, atende-nos e ouve nossas orações, pois tu ouve as orações de todas as bocas. Bendito sejas tu, Eterno, que ouve as orações. Baruch Hashem. Eliane, shalom, bom dia. É o livro de Jó, antes dos Salmos. Mas, começando, acho que aí é a contagem diferente. Lá pelo índice. Nós já estamos no ar com o programa Nossa Terra, aí levando para você a potente e soberana palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que era muito rica e ficou pobre, depois ficou rica de novo. É uma pessoa que deu um exemplo dentro da Bíblia para o ser humano aqui na Terra, que Deus está no comando de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do comando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E de acordo com as Escrituras, né, a Bíblia Sagrada, o Taná, nós vamos estudar o livro de Jó. Aqui nós estamos com 2 Bíblias, uma hebraica e outra traduzida para o português. Falando do capítulo 1, eu vou ler, achou aí? Achei. Aí fala aqui o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenha pecado. Os meus filhos podem ter blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu vou te dando só uma parada aqui no que já lemos, para a gente comentar. Veja a atitude desse servo de Deus, de Jó, como um pai de família, cuidador, zeloso dos seus filhos. A Bíblia aqui conta que ele era um dos maiores, dos mais ricos do Oriente, onde as propriedades deles era a fama do Oriente daquela época. Então, por ser assim, de repente, as coisas começaram a mudar na vida dele. Porque ele se considerava uma pessoa íntegra, justa, diante do Hashem, que é no hebraico chamado Sadikim, né? Ou Sadik. Ele era um Sadik, como Abraão foi um Sadik, como Moisés foi um Sadik, como o profeta Daniel foi um Sadik. Ela escreveu alguma coisa aí? Ela quer agradecer pelas orações, que a Adriana foi morar lá perto dela e já está trabalhando ela com o esposo. É mesmo? E ela quer agradecer as orações. Desde já que o Eterno abençoe essa família, viu, Eliane? A tua família. Mas é interessante, Ruth, aqui nós estamos falando, hoje nós vamos falar de família, né? De família. Família. Porque Jó, ele era um bom... Porque, Ruth, segundo os antigos, nossos pais, nossos avós, quando a gente namorava, por exemplo assim, quando 2 jovens namoravam, que os pais sabiam, queria saber de que família era. Né? Que família você é. Se tem bom testemunho. Se tem bom testemunho, se tem a boa índole, né? E se tem um bom cacau, para pagar o dote, essas coisas assim. Ao menos para sustentar a família, né? Tem casa, é trabalhador. Se for daqueles que só levanta 10 horas, 11 horas da manhã, não, minha filha, desista disso. Né? Agora, o pai de família fazia a sua parte, mas a mãe também fazia a sua parte, ensinando seus filhos, suas filhas, as filhas ser dona de casa. Uma dona preparada, dona de casa. Sabia costurar, cozinhar, cuidar da casa como ninguém. Igual a mamãe fazia, ela fazia. É assim. Então, essa é a base da cultura judaica para a família. Por quê? A Bíblia diz que a família é um projeto de Deus. E todo projeto de Deus tem que dar certo. Agora, quem estraga o projeto de Deus é nós, o ser humano. Aí aqui, Ruth, diz a qualificação de Jó. Aqui não conta tudo. Mas dá mais ou menos ênfase de quem era Jó. Era um homem, a palavra Jó vem da palavra paciência, né? Paciência. Outra que mostra que ele era um bom pai. Porque quando inicia, diz assim: na terra de Uz viveu um homem chamado Jó. Era íntegro, correto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quer dizer, ele fazia tudo para agradar o Eterno, para obedecer seus mandamentos, para servi-lo de melhor maneira, sempre se desviando do mal.
Porque mesmo que a gente sirva o Eterno, sempre vem os laços, né? Então a pessoa tem que se desviar. O cair é do homem, levantar de É. Deus, né? Porque a tentação vem. Vem. Todos os servos de Deus, só para escapou um, foi José, né? A tentação veio, ele correu. É. E fala também do medo que ele tinha. Ele cuidava dos filhos, sempre fazia sacrifício, orações. Acredito como qualquer mãe ou pai faz campanha, ora, apresenta seus filhos para não cair no erro, né? Para não desagradar o Eterno. Mas um dia, o Eterno lá com seus anjos chega um. E o Eterno, muito orgulhoso pelo aquele filho, né? Jó, lá na terra, que o Senhor abençoava. O Senhor se agradava tanto dele que abençoava ele, protegia ele de todo mal, dava bens, que aqui fala que ele era próspero, ele era rico. Mas aí o Senhor disse, ele faz tudo para me agradar. Aí o diabo diz assim, que é Satã, né? Mas também tu dá tudo para ele. Tu cerca ele com os teus bens. É. Que o dízimo é essa cerca. É uma proteção que você vê, que aqui até para Satã tocar nele, em Jó, na família, o Eterno teve que permitir. Ele foi lá pedir para o Eterno. A autorização. Para poder tocar. Porque no Sadiquim, o espírito maléfico, ele não toca assim, não. Porque o Sadiq, ele tem o quê? Ele tem dono. Tem dono. Ele tem dono. Quando tu vê crente dizendo, mas o diabo me atacou lá em casa, eu demorei para chegar na igreja porque o diabo estava lá em casa. Isso não é crente. Quer dizer que o costume do diabo é de vez em quando visitar a casa deles. Aqui é um caso único, aonde um servo de Deus vai pedir permissão para Deus e Deus o concede. Porque tem muitos que Deus não concede. Vamos supor, o Satanás, que é o Satã, né? Satã. Ele tem essa intimidade de amizade com o Eterno, com Deus. O Eterno falou assim, Satã, vem cá. Tu viu meu servo Jó lá embaixo, lá na terra? Você tem razão. Eu vi. Tudo o que ele te pede, tu dá, tu cerca ele com os teus bens. Aí ele disse, e é assim, tá bom, o que tu quer? E ele entendeu o coração de Satã. Deixa eu provar ele. É porque tem pessoas que enquanto Deus dá tudo para ele serve. Vixe, ele é santo que agora deixa o Satã tocar em alguma coisa dele. Deixa ele perder alguma coisa. De repente ele larga o Eterno, né? Deus. Tem gente ele que abandona, ele trabalhar para o Eterno não é obrigação, não. É bênção. E quem precisa do Eterno somos nós. Não ele que precisa da gente, nós que precisamos dele. Porque se ele não quiser nós que a gente venha viver, que a gente venha ter vida, ele faz, ele tira. Para o Eterno, nós somos como um cisco dentro de um balde de leite. Já basta ele triscar com a mão, já levou, pronto, já. Cadê? Morreu. Mas ontem ele estava vivo aqui, não, já foi. Aqui, Ruth, no 5, o livro de Jó, capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias, os seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Porque, olha... Nos banquetes, né? Nos banquetes. Terminou o banquete, vamos fazer a santificação. Na abertura, por exemplo, nós temos dentro do judaísmo, uma cultura milenar, né? Que tem o Kiddush, e no Kiddush tem a hora dos pais abençoar seus filhos, e ungir com óleo, né? E proferir uma brachá, uma oração. Aqui o caso, ele fazia isso todas as vezes que os filhos, que eu sabia que os filhos saíam para fazer as festas de jovem, né? Aí ele ficava orando na casa dele, até pela madrugada, pedindo perdão ao Eterno,
Se algum dos 10 filhos dele blasfemou ou fez alguma coisa que desagradasse ao Hashem, né? A gente vê que até as bênçãos no judaísmo é diferente. A pessoa quando pede bênção, alguém vem e diz, benção pai, benção mãe, ele estica a mão, né? No judaísmo não, a gente que coloca a mão na cabeça da criança e abençoa. Eu te abençoe. Baruch atah aqui diz assim, o 5, que eu estava lendo. É decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e santificava, quer dizer, fazia até final para todo mundo, né? Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto pela madrugada, segundo o número de todos os seus filhos. Se era 10 filhos, era 10 holocaustos, quer dizer, matava 10 animais e oferecia ao Hashem ali para consertar algum erro que os filhos dele pudessem ter feito, né? Ele já fazia isso todas as vezes que tinha grande festança lá pelos filhos. Ele diz assim, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Quer dizer, era um costume dele ser o mediador, o intercessor dos seus filhos. E ele estava ali reparando as brechas, né? Para não deixar brecha para o inimigo tocar. Evanice, bom dia, shalom. Shalom. E ali ele ia reparar as brechas para ver se os filhos dele não tinham blasfemado contra o Eterno. Mas um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Como é que está aí no hebraico? Na Bíblia hebraica? Qual é o versículo? 6. 6, deixa eu ver. 6. Peraí. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Eterno, e com eles veio também Satã. Que aqui está dizendo que Satã era um anjo. Tem pessoas que enfeitam ele, que é uma briga contra Deus e o diabo direto, né? Olha aqui, o 6. E ele é um anjo que estava ali junto. 6. Existe muita mentira, muita tradução adulterada e as pessoas engolem e brigam por aquilo achando que é verdade. Tem Bíblia que cita Satã como filho. Aqui, ó. No dia em que os filhos Isso aí é filho de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás. Quando os filhos de Deus... Satã é filho de Deus. Aqui já cita ele como anjo. Mas lá na outra parte, lá na outra Bíblia, lá no Novo Testamento, diz que só um é o Filho de Deus. O Filho de Deus, o único que veio para isso, para aquilo outro. Olha aqui, quem é irmão desse Filho de Deus que você lê lá no Novo Testamento? Satã. Todos os nós, você tem que crer numa coisa. Todas as pessoas que habitam aqui na Terra estão conectadas. Todos nós somos filhos de Deus. E outra coisa, Deus vela por nós porque nós somos a herança dele, né? Não existe assim, esse aqui é de Deus, esse aqui é do diabo. Não, essa dualidade só existe aqui no planeta Terra. Porque diz assim, filho sempre filho. Só que tem filho que ele é desobediente. Tem filho que ele é rebelde. Tem filho que já é obediente. E assim, mas é filho. E é assim que Deus olha para nós, como filhos. Os que obedecem a palavra dele é obediente. Os rebeldes, todo pai de família que tem muitos filhos, tem alguns filhos rebeldes. O versículo 7, tem gente que diz, nada de rodar. Aí quer falar sobre o rodar. Tem nada a ver, aqui diz assim. Tem nada a ver? O Eterno dirigiu-se à palavra, dizendo, de onde vens? A resposta foi, de ir e vir e de caminhar de um lado para o outro por toda a terra. Porque ele está vigiando. Ele vigia cada um de nós. É o 7, da tradução do nosso Brasil. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear. Olha, O Satanás fica rodando na terra. ele não fica rodando, ele fica andando, caminhando, Rodear. vendo a vida de cada um. Mas, Ruth, veja uma coisa. A terra, ela não é redonda? É. E ele ia fazer o quê? Ele ia andar de comprido? Não, tinha que rodar, rodear. Cada vez que o sol nasce, cada vez que ele nasce, mas no final ele morre. Aí ele faz o círculo e volta. O que é isso? É rodear. É. Então Satanás bota as pessoas para rodar. Realmente. Aonde é que um servo, uma serva cheia da palavra, obediente a Deus, vai rodar, cair pelo chão, falar coisa que ninguém entende? De jeito nenhum. Mas aqui o texto está em português dizendo que o diabo fica rodeando na terra. Ele chega com as pessoas, ele não vai chegar e ficar de frente ali te olhando, não. Ele vai rodear. Ele até botar você para rodar. E você nem vê. Você vê aquele... Ele está vigiando o que você está fazendo de escondido para depois levar na presença do Criador. Uns 20 anos atrás, nós ia orar com os irmãos e eles começaram tudo a rodar. Aí desviou tudinho. Porque quem roda perde a consciência. E outras vezes ele está ali rodando já é manifestado. Porque está sombreado por forças malignas. Essa força já vive nele. Isso não é querer dizer que a pessoa está rodando vai para o inferno, não. Não. A pessoa tem que vigiar que espírito ele está servindo, que Deus ele está servindo. Porque quem serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, recebe o Espírito Santo, que é o Kadosh. Kadosh, por exemplo, assim, lá no Novo Testamento, fala dos frutos do Espírito e as obras da carne. Se você pegar ali, Paulo, que era um grande sábio, ele separou tudo direitinho. Aquele que tem o Espírito de Deus na vida dele, tem esses frutos. A pessoa disser que tem o fruto do Espírito. E é uma pessoa vadia, que anda na adultério, na prostituição. Mas na hora lá está rodando, está profetizando. Ei, olha para a árvore. A boa árvore dá o quê? Bons frutos. Bons frutos. Se a pessoa... Rapaz, fora da igreja é ruim, na casa é ruim. Agora lá na igreja é um santo, é um profeta. Que não pode ser profeta, mas pode ser do outro. Porque muitas almas que a pessoa chama alma penada, chama fantasma, eles morreram, perderam o corpo. Mas eles andam à procura de um corpo. Quando a pessoa... Tem várias maneiras de abrir a brecha, né? E aquela alma, ela entra no corpo da pessoa, porque ela abriu ali uma brecha para aquele espírito, quer dizer, aquela alma entrar. De alguma maneira, às vezes pela prostituição, às vezes pela bebida, às vezes pela droga, que faz coisa que eles mesmos não lembram depois, porque não foi eles. Por exemplo, foi assim, algo que entrou no corpo. Esses espíritos das trevas, eles podem entrar no corpo do ser humano se der brecha, né? Se der brecha. Se der a brecha. Por exemplo, assim, um servo, uma serva de Deus, a primeira coisa que ele tem é o controle. Tem que ter o domínio. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o meu espírito está sujeito a mim. Agora, o espírito de Deus, ele tem as suas características na vida de uma pessoa. Ela torna aquela pessoa mansa, humilde, né? Aí tem lá no Novo Testamento, explica-se claramente para os cristãos o que é ter o Espírito de Deus. Você vê Joel, no profeta Joel 2,28, fala da efusão do Espírito de Deus sobre a terra. Deus falando assim, derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Aí você pega Joel 2,28, você vai ver que lá não tem essa língua estranha nem cair pelo chão, não. Não. E a Bíblia toda, se você... O avivamento não é isso que está vendo aí. A nós, como ser humano, a nossa vida é controlar tudo. Controlar a nossa língua, controlar o nosso espírito,
nos controlar Isso é o para não domínio cair próprio. no pecado, Uhum. porque muitas vezes vem aquela oferta que você cria o olho, diz, "Ei", aí no mesmo instante a palavra da Torá fala na tua consciência, não posso. Olha, Ruth, uns 40, 50 anos atrás, as igrejas de libertação que surgiu no Brasil, quem caía estava possesso. E controlar a Tu lembra fera disso? que está em nós, porque Tu cada lembra- um de nós tem Tu uma lembra fera. disso? O pastor... Não deixou, né? O bispo da Igreja Universal começou a igreja assim. Ele orava Manifestar. e as pessoas manifestavam. Aí caía no chão, balbuciava e ele ia lá e repreendia. Não foi só a Igreja Universal, mas muita igreja como a Deus e Amor e muitas igrejas de libertação da época de 50 anos atrás, todos que caíam no chão, a característica era possesso. Uhum. Né? Porque perde o controle físico. E o Espírito de Deus não tira o teu controle. Não tira. Porque a Bíblia quer que você controle a si mesmo, que é o domínio próprio. Está escrito na Bíblia. Você tem que ter o domínio próprio. Se o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então ele tem o poder de dominar o espírito dele. Não é o espírito de Deus. Ninguém domina o espírito de Deus. Né? Mas isso são questões doutrinárias, que isso aí era para estar somente dentro dos templos. Mas aí, depois que começou a televisão, começaram a divulgar essas coisas, chegou a internet. Hoje, o escândalo é muito grande. Não tem como abafar ainda. Mais. Não tem como abafar. Mas existe o sincero. Existe. Existe os crentes. Toda religião tem os sinceros. Tem os sinceros, aqueles que são retos, aqueles que estão procurando a verdade. Aqueles que vivem na verdade, que compram. Primeiro, o falso profeta compra e não paga, não tem carteira, não tem carta de recomendação. Aí quando tem é falsa. Por isso que rasurada. Quando ele chega, é cheio de doutrina. Mostrando tanta coisa. Aí o líder da igreja fica, hã? Aí aceita. Em vez de pegar, me dá aqui tua carta aqui, liga lá pro pastor dele, pra igreja dele, pra cidade dele. Fica quem é fulano? Né? Porque às vezes vem um falsário, entra, pega o púlpito, deixa um monte de sujeira lá. Depois de sair, vem a frieza no ministério da igreja. O que está acontecendo isso? Aí fico perguntando para o outro, por que está acontecendo isso? Por que está frio? Por que o ministério não está agindo? Porque tem ministério que parece que já morreu, né? Tem ministério que... Vamos levar João para frente? Bora aí. Agora é o 8, né? 8. E perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha a característica de quem é um sadi. Assim diz o Raché. Uhum. Perguntou ainda o Senhor ao Satã, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente ao Eterno, que se desvia do mal. Aqui porque o próprio Eterno que está falando, ele diz, temente a mim, Baruch que se desvia do mal. Baruch Hashem. Essa é a característica, essa aqui não é religião. Não. Isso aqui é uma realidade que nós como sobrevivente aqui da Terra, que está aqui está sobrevivendo, né? Passou a pandemia e nós sobrevivemos. Mas todo sobrevivente da Terra deve saber que existe um Deus íntegro, reto, fiel às suas palavras. Baruch Hashem. Então, aí o versículo 9. Ao que Satã contestou, temerá Jó ao Eterno sem motivo? Quer dizer, o motivo dele servir ao Eterno só porque ele diz assim, no versículo 10, não envolve ele com a cerca protetora, sua casa de tudo que lhe pertence? Abençoaste o trabalho de suas mãos e por isso cresceram os seus bens sobre a terra. Quer dizer, ele diz assim, mas também só te serve por causa disso. Tu abençoa, tu prospera ele. No versículo 9, aqui na Bíblia, traduzido em português, assim. Então respondeu Satanás ao Senhor.
No hebraico não tem essa palavra Senhor. Diz assim, até que ponto ele te serve? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, tema-te. O que Satã está dizendo? Por acaso é de graça que ele te serve? Ele te serve? Tu abençoar eles, eu vou tirar alguma coisa dele. Aí o que Satã diz? Para frente. Voltando aqui, o versículo 9 diz assim, ao que Satã contestou, né? Temerá Jó ao Eterno sem motivo? Quer dizer, ele só serve o Eterno porque o Eterno abençoa ele. Aí o versículo 10. Não o envolveste com a cerca protetora, sua casa e tudo que lhe pertence? Abençoaste o trabalho de suas mãos e por isso cresceram seus bens sobre a terra. Aqui, aí fala da cerca. No judaísmo nós sabemos que a Bíblia hebraica está falando de cerca, de proteção, porque Jó era dizimista. Aqui no 10, diz assim, caso não cercar-te com Sebe a ele e sua casa e tudo quanto tem, quer dizer, caso não cercasse com Sebe, aí a pessoa lê isso aqui, ele vai entender o que é isso? Não vai entender. Porque a proteção que Deus dá em mandar o anjo para tirar da vida do justo o cortador, migrador e devorador. Aqui é uma linguagem que é muito utilizada na cultura judaica, que não precisa, muitas vezes, falar de dízimo, porque aquele que é fiel dizimista, ele é conhecido pelo Eterno. E é conhecido pela sociedade. Ele é próximo. Tudo que ele faz prosperará. Como disse Davi, no Salmo, parece que é 27, né? Nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. No Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E nem senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer da sua lei, que é a Torá, e medita dia e noite. Viste? Vixe. Versículo 11 diz assim. Shalom, Enéas. Eliane. Agora é Vanice Pereira. Tem um ali, Jula. Chega mais perto, ver se dá para te ver. Não, é um nome esquisito. Não é esquisito, não. Eu sei que o segundo nome é Vitor, né? Um abraço para você e toda a sua família. João Vitor, só que ele escreveu com H-U. É o João Vitor, lá de Belém, vai. Diz assim, no versículo 11, né? Mas se estenderes tua mão contra tudo que ele possui, verá como te amaldiçoará frente a frente, quer dizer. Então, toca nos bens dele em tudo que ele tem, para te ver como ele vai te amaldiçoar. Ou então vai murmurar contra Deus. Isso acontecia comigo. Quando eu não conhecia Deus, que as coisas davam errada para mim, aí eu cobrava dele, ó. Falava, mas rapaz, eu trabalho na tua obra, evangelizando dia de noite, entrando de cadeia, em presídio, pregando a palavra, ainda me acontecem essas coisas aí. Eu zangava com ele. Não, e tem gente que diz assim, não, exige, porque você é filho, você é herdeiro, exige, cobra. Aí depois de assistir os filmes que falam do judaísmo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquele pessoal sendo levado como cordeiro ao matador, não abria sua boca e nunca vi um judeu blasfemando contra Deus. Aí eu ficava assim encabulado. Rapaz, esses caras estão morrendo aí na guerra, a família toda perseguida, já morreram um bocado, outros fugiram, eles perdendo tudo. E eu estava igual a mulher de João, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu já passei por isso. Porque a gente aprendeu errado, que ensinaram pra gente errado. Não, porque se você crente, vai mudar a tua vida. Aí você vai prosperar, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter esposa. Aí só coisa boa, mas não diz as tribulações que a gente vai passar para chegar lá. Se não obedecer também. É tipo um testemunho de uma irmã, disseram para ela tudo isso, ó, se tu servir, ele vai pagar tuas contas,
vai facilitar tudo. Eita, botou lá em cima, né? Aí ela foi servir, né? Ela tinha comprado uma moto que já estava com um mês atrasado. Não, mas ele vai pagar a tua conta. Eu cheguei lá, e aí, fulana? Oi. Era profeta. Tu já pagou tua moto? Não, Jesus vai pagar pra mim. Aí também fiquei calado, né? Eu tinha ganhado ela pra Cristo. Aí, quando passou um dia, eu fui lá. Fulano, cadê tua moto? Rapaz, o diabo levou. Foi mesmo, o diabo veio aqui na tua casa, levou a moto. Não, rapaz, eu não paguei as prestações, aí o diabo levou. Não. A loja veio e levou. Disseram para ela que Jesus ia pagar as prestações. Ei, gente, é o seguinte, ó, a gente tem que ser realista. Ó, por exemplo, o judeu tá lá. Você vê só sofrimento. A pessoa chega com o judeu, eu quero me converter ao judaísmo. Aí ele, pra quê? Tu quer sofrer, é? Não vê as nossas vidas como é, não? Pra que tu quer saber de judaísmo? Não, é porque se você tiver chamado de Deus, ele te ajuda. Se não, ele conhece na hora. Tu pulou lá fora. Tu pensa que ele vai dizer assim, não, vem pra cá, tu vai ficar rico. Ó, todos os bancos do mundo é nosso. E é mesmo. Né? Os homens mais ricos do mundo. Em tudo nós somos melhores. Vem pra cá, tu vai ser um dos nossos. Não. Mas é porque, mesmo assim, ele não chama, ele não insiste. Mas por que eles são os melhores? Porque eles trabalham, eles cumprem com a sua palavra. Mas não larga Deus. Não larga. Na bonança ou na desgraça, não larga Deus. Porque os mandamentos, um deles diz, não roubará. Se você não paga o que deve, você está roubando. A pessoa já... Comprou fiado, não pagou, é um ladrão. A pessoa já vende porque ela tem necessidade. Ali é o trabalho dela, o ganha-pão. Se a pessoa que comprou não pagou, ele vai ter prejuízo, porque ele comprou também para revender. E aí a pessoa compra e fica dizendo, não, Jesus vai pagar, não vai trabalhar não para tu pagar as tuas contas. Mas... O nosso Criador, nosso Deus, ele nos ajuda dando saúde, força, inteligência, mas é necessário a gente botar em prática. Tem uma música assim, Deus resolve seus problemas, né? Na terra, no céu, no mar, mas Deus resolve seus problemas. Mas a música não diz se tu for fiel, né? Se tu trabalhar... Se tu obedecer, porque sempre tem o si, né? Porque Deus, ele não dá graça, nada de graça para ninguém. Você um abraço ao Chicão, ao Célio Miranda, ligado com a gente, ao repórter Paulo Roberto, aí, o Milton Farias, né? Pessoal aí, o Café da TV Criativa, e também o pessoal lá da TV, lá do Félix Miranda, né? A turma aí que trabalha lá, o João Freitas, essa turma todinha, Zé Filho, aí, né? Tudo esse pessoal aí do Repórter Cidade, um abraço para vocês. Mas, Ruth, vamos para frente, porque a história é comprida mesmo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O que é que Deus propõe para o ser humano aqui na Terra? Crescimento espiritual. E ele dá a escada para você crescer. Agora você tem que ter paciência para subir. E tem que botar em prática, porque a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. E outra coisa, é difícil chegar um gordo lá em cima, porque se ele dá a escada para você subir, e o gordo dá preguiça, não pode por isso, por aqui, porque tem gente que cria problema. Ele nem gordo, mas ele bota tanto obstáculo na vida dele, que ele nunca sai para fazer a obra de Deus. É tanta enfermidade, todo dia ele mata a vez a mãe, a avó, para não trabalhar. Eu entendo da minha tia. Então, o que nós podemos ver assim, que quando Jacó chegou no amanhecer do dia, que ele dominou o anjo, segurou o anjo. Tem uma música que diz assim, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Aí ele segurou no anjo, e o anjo disse, me solta que eu preciso subir. Eu tenho que voltar para o céu. É a hora da adoração do Tamid. E ele só te solta se tu me abençoares. Aí ele foi, como é teu nome? Meu nome é Jacó. Teu nome será mais Jacó. Será agora Israel, porque tu é o homem que brigou com o anjo de Deus e venceu. Porque tem Bíblia que cita anjo, mas tem outros que cita Deus, né? E tem gente que pensa que é Deus mesmo. Não, tem gente que diz, mas se Jacó, ele lutou com o anjo de Deus e venceu, foi Deus, então eu posso vencer. Não, tu pode vencer o anjo. O exemplo de que os anjos, eles se submetem
a vontade de Deus e do sadiquim, que é daquele que é fiel. Daquele que é fiel. Daquele que é fiel. Ele dá ordem nos anjos. Nós já fizemos um programa aqui falando sobre os anjos que receberam ordem de homem de Deus e tiveram que atender, né? Mas, nós estamos devendo aí. Outro dia a gente vai fazer um programa sobre o Zorra, né? Onde tem lá, o Rabino estava ensinando 24 mil jovens na montanha. 24 mil jovens. Quando o anjo vem para destruir, né? Aí que ele olha, aquele anjo grande. Porque o anjo, ele fica do tamanho que ele quer, né? Aí vem derrubando tudo. Tudo que vem atrás dele vem ser destruído. Aí ele parou, aí falou porque os anjos, quando vêm aqui na Terra, eles sabem que eles não podem vir aqui na Terra e voltar ao culto, não. E nem pode Porque demorar. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Vamos dar um estudo sobre isso, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Aí você vai mais, não importa a religião, você vai ficar mais perto de Deus e adquirir poder, porque o que colocaram em nós foi medo. Se você tem medo do diabo, vale dos anjos. Ruth, porque se aparece um serafim para uma pessoa dessa ter medo do diabo, vai dizer que é o diabo. Porque o serafim é todo de fogo. Você tem que saber as classificações dos anjos, que o que é aqueles que vêm para o bem e aqueles que vêm para o mal. Para o mal só vem o Satã com a sua turma, que são legiões e legiões. Vamos para frente, Ruth. Vamos continuar estudando o livro de Jó, nessa manhã de segunda-feira, querida. O versículo 11, nós já até lemos, mas eu vou repetir. Mas se estenderes tua mão contra tudo o que ele possui, verás como te amaldiçoará frente a frente. Ruth, aqui Satã, eu já tenho pena de Satã, né? Desse anjo que pega esse título de Satã, esse apelido. Porque na realidade, Ruth, aqui ele tem autonomia de falar com Hashem, com o Eterno, no céu, numa reunião, e diz o quê? O que ele disse? O que ele falou aqui no 11? Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem e verá se não blasfema contra a tua face. Quer dizer, tudo que o homem tem na terra aqui, quando ele é atirado, ele começa a perder a fé no Hashem, no Eterno. Ele perde a fé, ele começa a murmurar, ele começa até a amaldiçoar, né, o Eterno, como ele diz aqui. Olha, aí o versículo 11 diz assim: E o Eterno respondeu a Satã: Concedo-te poder para destruir tudo que ele tem. É o 12. É o versículo 12. Pois é, mas tu falou foi 11. E o versículo 12, o Senhor diz assim: Eu te concedo. Pode tocar, pode destruir tudo que ele tem. Pessoalmente não deves tocar. Quer dizer, eu vou tirar a cerca e tu pode... somente a ele. Pessoalmente não pode tocar. Quer dizer, toca em todos os bens dele, mas na vida deixa dele, ele não. vivo. Mas ele disse, eu posso botar uma leprinha? Bote. Lá adiante ele vai falar. Bote uma leprinha nele aí. Enfermidade. Porque ele confiava na fidelidade da alma de Jó. Porque Jacó, você vê que ele lutou a noite toda para ganhar a vitória. Aqui nós estamos vendo que esse aqui está perdendo tudo que tem. Tudo que tem. Tudo que tem. Mas e diz assim, continuando no versículo 12, diz: E Satã retirou-se da presença do Eterno. Quer dizer, ele saiu da presença e foi agir, né? Toca em tudo que Jó tinha. Aí o versículo 13. E aconteceu então que, estando todos os seus filhos a comer e beber na casa do mais velho dele, veio Jó um mensageiro, dizendo: Estávamos os bois arando e o jumento pastando perto deles, quando caiu sobre eles os homens de Shevá. O que está escrito aí? Shevá. Qual versículo? Versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e a jumenta passeava junto a eles. E de repente, sobre eles os sabeu e os levaram e mataram os servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer a nova. Então, eram os Eles foram sabeus. atacados. Sabeus eram uma tribo de rebeldes.
Eles foram atacados. Foi lá e roubou. E roubaram os boi. boi, tudo, e mataram os que estavam lá. Só sobrou um Para dar notícia. para trazer a mensagem, né? A notícia. Esse aqui é o mensageiro. Olha, não seja um mensageiro de Jó, não. Todo fuxiqueiro, todos aqueles que gostam de fofoca de porta de rua, é mensageiro de Jó. Né? Porque ele só traz assim, notícia ruim. E que mataram teus servos a fio da espada e levaram o teu gado. Somente eu escapei com vida, para poder te relatar o que se passou. O 16 diz assim, o mensageiro ainda falava, quando outro chegou e disse, um fogo do Eterno caiu dos céus, consumiu as ovelhas e os seus pastores. Somente eu escapei com vida para te contar o que aconteceu. Versículo 7. O mensageiro ainda falava, quando o outro chegou... 17. Sim. O outro mensageiro ainda falava quando o outro chegou e disse, os caldeus, com 3 divisões, abateram-se sobre os camelos e levaram e mataram teus servos, dos quais somente eu escapei. Mas aqui Ruth, os caldeus, que é o Iraque hoje, eles vieram em 3 bandos e deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada. Só escapei para trazer a nova. Boa nova. Uma boa notícia. Mas, na realidade, esses mensageiros de Jó, quando eles chegavam na presença de Jó, não é aqui como está escritozinho, bonitinho, não, cheirosinho, não. Não, e tem gente que vem assim, ele chega trazendo prazer. Fulano, eu tenho uma coisa para te contar. E acrescenta. Aí dá o suspense, né? Enfeita. Aí eu tenho 2 notícias, uma boa ou outra ruim, qual é que tu quer? Né? Essas coisas aí não está escrito isso aqui não, Ruth, porque essas coisas do homem muitas vezes não é escrito. Mas os mensageiros de Jó eram enviados pelo próprio Satã. Ele só deixava um para trazer a notícia. Para trazer a notícia. Só deixa só um para levar a notícia. Tem vezes que cai um avião com 200 pessoas, escapa um. Eu digo, é o mensageiro de Jó. Aqui no versículo 18 diz assim, o mensageiro mal terminara de falar quando veio mais um e disse, teus filhos, tuas filhas, comiam e bebia vinho da casa do teu irmão mais velho, quando veio do deserto um turbilhão que destroçou os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, matando-os. Somente eu escapei para te dar esta triste notícia. Agora é os filhos, quer dizer, foi começando os bens materiais, agora chegou... Toda a plantação da fazenda, o gado, todos os animais da fazenda, matando até os funcionários, e Satã, que é um anjo de Deus, que só faz aquilo que Deus ordena. Ele não invade privacidade. Mas ele pediu autorização. Pois aí o Eterno deu autorização e não vem. Por exemplo, assim, à noite, quando nós dormimos, essa reunião acontece no céu pelas 4:30 da madrugada, por aí assim, para 5 horas antes do Tamide. E aí, o Satã não é só ele, é legião, né? Ele tem legiões. Tem muitos outros anjos sob o comando dele, né? Que vai e faz. Coordena, né? Aí isso é no céu, não é no inferno, lá não tem, que diz que lá no inferno tem isso. É lá no céu. Aqui está dando um exemplo do que acontece no céu todos os dias. Todos os dias, pela madrugada, Satã está lá, porque ele tem que prestar relatório para Deus de tudo que ele fez de mal aqui na terra. Ele e todas as legiões que acompanham. Por exemplo, assim, nessa reunião, o anjo Gabriel, ele está lá juntamente com todos os carteiros da terra, né, que são os anjos, que são lá os mensageiros, que você faz uma oração aqui a Deus, e nessa reunião é discutido se te atende agora, ou amanhã, ou depois, ou esperar o tempo. Quando chega a resposta da tua oração, daquilo que tu pediu a Deus, foi porque o anjo Gabriel, ele pode até não ter vindo, mas ele mandou
um mensageiro dele entregar aquela mensagem. A palavra anjo, ou ângelos, significa o quê? É um mensageiro, um portador de alguma coisa, né? Um entregador, né? Uhum. Aí você vê o carteiro é um mensageiro. É assim que funciona o trabalho no céu. Você vai lá no correio, aí você, na sede do correio mesmo, em Belém, você se perde, vê o tanto de gente trabalhando lá, organizando isso aqui. Lá no céu também tem a mesma organização. As mensagens, as cartas que chegam na capital, para ser dividido para o interior, para a cidade interior, eles vão separando. Tem uma equipe trabalhando em cima disso. Lá naquela cidade já tem outra equipe trabalhando para receber, separar os bairros para fazer as entregas da carta. Aí chama o quem? O carteiro. Então, o que nós podemos ver dentro da Bíblia é o que nós podemos ver dentro do trabalho de administração de um correio, é a mesma coisa no céu. Né? Baruch Hashem? No versículo 20 diz assim: Jó levantou-se, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e se prostrou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu seguirei para o túmulo. O Eterno deu e o Eterno tomou. Seja abençoado o nome do Eterno. E antes tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu loucura a Deus. É isso que mais eu ficava encabulado, rapaz. Como é que esse povo judeu, toda a história dos países, né, lá do Oriente, da Europa, tem sofrimento registrado em cartório do povo judeu, israelita e hebreu que sofreram perseguição, sofre perseguição. E esse pessoal ainda continua com esse Deus. Eu ficava encabulado. Por quê? E outra coisa, mas lá em Isaías 53, diz assim, que eles foram levados como ovelha muda ao matadouro. E não abriu sua Na boca. Bíblia original, lá diz que é Israel. Nessa Bíblia traduzida para português, tiraram o nome Israel. Que aí quando você lê, você pensa que é outra pessoa. Outra pessoa. Aí, Mas quando você assiste os filmes, você vê os judeus sendo colocados naqueles carros, em trem, naqueles, como é que são, divisórias, como é que chama o nome, eu esqueci agora. Acho que eles vão tudo amontoado, que não tem nem como deitar. Eles vão para os campos de concentração. É Depois- levado de qualquer jeito. Depois Sem comer, sem beber, o fedendo. campo de concentração, igual animal ali em pé, que não pode, porque é multidão, eles não podem nem se encostar em ninguém e nem ficar sentado ou deitado. É tipo um animal mesmo, levado como ovelha muda. Porque ai deles se falar, eles morrem na hora. Porque para eles matar era uma facilidade, era só puxar ali o gatilho. Isaías 43, né? 53. Falei. No livro do profeta Isaías, quando se trata de Isaías 53, lá está falando de Israel. Na Bíblia original, em hebraico. Vê se tu acha aí, vê se Achei. tem. Fala, lê aí. Foi bem em cima. 53, versículo 1. Quem teria acreditado em nós, as nações, né? Ouvindo e para quem foi revelada a ação do Eterno. Porque ele, o povo de Israel, brotou como uma planta terra e como raiz em terra seca. Não tinha nem formosura nem beleza. Era visível que não tinha boa aparência. Nem o apreciaria. Foi depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma, como alguém de quem escondemos nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Na verdade, eram os nossos sofrimentos das nações que Israel suportava, e as dores que o oprimiam, mas nós consideramos um ser aflito, golpeado e ferido por Deus. Ferida estava, porém, por nossas transgressões, oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para o nosso benefício, e através de suas chagas, seu exílio
fomos curados. Todos nós, como ovelhas sem um pastor, nos desencaminhamos, cada qual voltou-se para seu próprio caminho, e somente sobre ele Israel fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. Aqui, ó, para você ver o tanto. Você que é religioso, você que é pregador, você tem que ter uma Bíblia hebraica e traduzida para o português, como nós temos aqui. Aqui nós temos uma Bíblia original. 7, deixa eu ler aqui o versículo 7. Aí o versículo 7 diz: Israel foi oprimido, afligido, mas calou e não se pronunciou. Versículo 7, Isaías 53, aqui na Bíblia em português, diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quer dizer, ele, Israel, não abriu a sua boca. Aí aqui, eles não colocam Israel. Não colocam, porque o tradutor da Bíblia para o português, ele foi pago para fazer esse erro aqui. E você ficar acreditando que isso aqui é só um homem. Diz, como o cordeiro que é levado para a matança, como ovelha que fica muda ante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Com opressão e juízo, iniquidade foi aprisionado. Aí, Ruth, você que é estudioso da... Luiz Pereira, bom dia. Bom dia para você e sua família. Você que é estudioso e religioso, não custa nada você comprar uma Bíblia original. É bom ter várias versões. Você pede pela internet. Essa estudar. Bíblia que você está com ela na mão custa R$200, fora o frete, né? A livraria Amazon.com, ou você pode pedir pela Sefer.com, né? Sefer. Livraria Editora Sefer. O Sefer. A palavra Sefer é livro, né? Então, livraria Sefer.com.br, você pode pedir pela internet aí, e você vai ter em suas mãos uma Bíblia original. Porque o problema maior das religiões que não estão se entendendo hoje, está acontecendo tanta coisa, estão inventando muita coisa, porque a Bíblia original ficou esquecida. Essas mudanças que tem na Bíblia hoje em português, isso aí já tem mais de 1000 anos que foi pago para fazer isso. Quem pagou para traduzir para outros idiomas, eles pagaram, mas também colocando dentro a alteração bíblica. Se o meu ministério que tá pagando para traduzir, e quem comprar vai ter que engolir isso. Então você pega uma Bíblia, qualquer Bíblia que você pega aí, que não seja ela em hebraico, ela não é o original. Só o original da Bíblia é hebraica. Porque ela vem como duas, né? Uma portuguesa e outra hebraica. De um lado é hebraico, né? Para facilitar o entendimento nosso. Aí você vai entender o tanto de pregação que eu preguei em rádio e televisão, nas aldeias, nas cidades, pregando tanta coisa que não está na Bíblia original. Hoje a gente abre a Bíblia original e a gente fica assim: meu Deus, me perdoa. Me perdoe. Eu levei tanta gente ao erro, porque aqui está o erro. Mas esses protestos que as pessoas ficam fazendo aí pela rua, fazendo confusão, o erro está todo na tua Bíblia, rapaz. Compra a Bíblia original, acaba o erro. Acaba, as tuas orações seguem mais rápido, porque a pessoa lendo uma Bíblia dessa, que tem tradução errada, aí alterada, aí você vai orar de acordo com a palavra, porque a Bíblia diz que nós temos que orar de acordo com a palavra. Aí o Eterno atende. Aí você vai ler com a palavra, vai fazer uma oração com a palavra errada, o Eterno não vai te entender, não. E se tu receber migalhas, caído da mesa. E tudo que a gente vai fazer tem que ser de acordo com a palavra, com a Bíblia. Se alguém profetiza, tem que ter base bíblica. Se ele ora, tem que orar a palavra. E se você ouviu alguma palavra nossa dentro do programa que não te agradou, não fique com raiva da gente não, tá? Nós não queremos que você venha para a nossa religião. Nós queremos só que você conheça a verdade, porque a verdade libertará. Liberta. Baseado nisso. Olha, Ruth, Raul Seixas dizia assim: faça o que tu queres, que tudo será da lei. Ele já pegou isso lá do Clore, né? Lá daquele... Mas não vou nem dizer mais sobre de onde ele pegou isso. Mas o real é esse: faça o que tu queres, e tudo será da lei. Se você fizer de acordo com a lei, nada vai te perseguir, tu não terá problema nenhum.
Porque aí sim, aí Deus entra na tua defesa, os anjos também, para te abençoar. Mas lembrando, faça o que tu queres, pois será tudo da lei. Chegamos ao final. Vamos curtir, compartilhar. Não esqueça, você que é novo, vamos se inscrever, né? Espero que você tenha aprendido, porque nós aqui estudando, junto com você, nós também estamos aprendendo, né? Espero que você tenha tirado suas Mas amanhã nós dúvidas. vamos continuar, Ruth, o livro de Jó. Amanhã continuaremos. Vamos continuar, porque nós Aí vamos... você pega a sua Bíblia de lá, nós pegamos a nossa daqui e vamos comparar, vamos estudar, né? Você pega a Bíblia aí e confere. Ó, Ruth, o importante é estudar. Deus, quando abençoou Israel, foi para que Israel fosse sacerdote para as nações. Então, a missão de quem serve no judaísmo é ser o quê? Sacerdote para as nações, ser profeta para as nações. Né? Obrigado para você que está curtindo, que está compartilhando. Amanhã nós vamos falar da importância, Ruth, de que Jó, tudo isso caiu sobre a cabeça dele, perdeu os 10 filhos, a mulher blasfemando, perdeu fazenda, perdeu os animais, e ele não blasfemou contra Deus. A vitória dele porque não blasfemou. Mas lá na frente Deus dá um toque para ele prosperar e receber tudo em dobro. Você vai saber como ele resolveu o problema financeiro da vida dele. Porque não faltava nada para ele. Um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, querido por todos, e de repente vem o chifrudo aí, o rabudo vem... não tem nada disso. Sabe essa história de rabudo, chifrudo? Rapaz, isso é coisa... Diz assim, se a gente for ver esse anjo chamado Satã, ele era um anjo muito bonito, né? Mas por causa desses enganos, é que o diabo criou chifre e rabo. Sabe por quê? Por exemplo, assim, nós que estudamos cabala, quando vem um espírito desse aí, tá de chifre de rabo, te ajeita, toma a forma humana. Porque eles podem se transformar. Aí ele toma a forma humana, é diferente. Mas ele vem para meter medo, botar a língua para fora, vai, te ajeita. Aí tem que receber ordem nossa, mas isso é para quem tem domínio sobre eles. Né? Dominar, aprender a dominar, porque Jacó, quando ele teve domínio sobre o anjo, aí pronto, ele nunca mais foi lá para baixo, ele sempre teve por cima. Baruch Hashem. Diz assim, quando Jacó segurou o anjo, é tipo aquele pessoal, pede para sair. Segurou o anjo e o anjo disse, rapaz, me solta, me larga. Porque os anjos respeitam o tio Sadiquinho. Um justo, uma mulher que é justa. É só ser bonzinho, não. Você ser bom para eles, tem que obedecer eles. Porque eles obedecem. Ele não sai um instante assim, nem o pensamento de segundo ele não sai da presença de Deus, né? Ligado, conectado com Deus. Assim também tem que ser nós. O dia todo a gente tem que estar ali. Vai beber, vai beber uma água, um limão, beber aqui água, limão, vinagre, com tanta coisa ruim. Mas eu digo assim, Baruch Hashem, aí eu agradeço ao Eterno, né? Por isso que estou tomando aqui, porque tudo é dele. Tudo. Os homens, os animais. E vamos encerrar, fiquem na paz. Comece essa segunda-feira, essa semana com essa muita semana paz, que se com muito inicia, amor. seja uma semana de vitória para você. Que você e se quebrar teu celular, todos os seus sonhos. Se quebrar teu celular, o que tu vai fazer? Leva para UTI. UTI. Rapaz, meu neto tá todo invocado aqui. Deram um celular para ele. Rapaz, com carregador, com tudo. Aí ele liga, tá, tem 4 anos. E tem açaí mania. Diz que hoje nós vamos ter açaí. Né? Se você vier consertar seu celular, bem do lado tem o açaí, né? Enquanto você toma um açaí ali com chá. Com peixe. Farinha de tapioca. Rapaz, o paraense inventa coisa, né? Inventa. Porque nós daqui, a nossa cultura não é comer açaí com peixe, não. É com farinha de tapioca e outras coisas, né? Mas lá para baixo, olha o pessoal lá de baixo, quando eu venho aqui, menino. Eu tomo açaí com leite em pó, com açúcar, com farinha de tapioca. Com granola. Até aquele shake da Herbalife. Bota assim umas 2 colheres no açaí do shake da Herbalife. Rapaz, a gente lambe até o copo, ó. Tá vazio. Baruch Hashem, passa até a água. Mas sim, a UTI Céu fica na folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança.
se conserta na hora aqui, né? É. O pessoal tá vindo de longe, rapaz, trazer. Vem. Quer ver consertar na hora, pronto, eles consertam na hora, troca a bateria, troca tudo que você quiser, até o celular, se você quiser trocar pelo novo. Fique na paz. Shalom, shalom. Um abraço, Evanice, para você, para todos que estão ligados com a gente aí. O Luiz Rosa, lá na cidade de Anápolis, o meu amigo do peito. O Luiz Rosa é gente boa, rapaz. Nós tomamos café, tu foi comigo tomar café com ele lá na casa dele, é lá em Anápolis. Um abraço para ele. É o pastor Ayrton, lá de... O pastor Ayrton tá chegando aí. Em Castanhal. Castanhal. Tu lembrou de Castanhal, né? É a Quineide lá da onde? Ananindeua. E a tia Antônia. Tia, lá em Monte Alegre. Tia Antônio. Tudo lá em Monte Alegre. Um abraço para eles, toda a tua família Arcanjo que mora para lá, Souto Maior. E os que moram aqui, né? Tem muito Souto Maior aqui. Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz. Shalom. Shalom.